Olá, queridos, tudo bem? Mateus capítulo 8 diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Amados de Deus, está uma palavra muito conhecida da Bíblia Sagrada, que diz então a palavra do Senhor que depois do Senhor Jesus ter ensinado alguns discípulos ali do Monte das Oliveiras, diz a Bíblia que quando ele desce ali do monte, muitos ali lhe acompanharam e uma grande multidão ia ao redor de Jesus. E todos nós sabemos que por onde Jesus passava, sempre ia uma grande multidão, e hoje não é diferente. Onde está a presença do Senhor Jesus, há uma grande multidão. Que o Senhor Jesus ainda é o Deus que cura, que sara, que batiza no Espírito Santo. É e sempre será. E diz a Bíblia que em meio a essa multidão tinha um leproso, um homem debilitado, um homem que não tinha mais esperança de nada e nem podia estar ali no meio daquela multidão, porque os leprosos eram proibidos de saírem das aldeias onde eles eram confinados. E diz a palavra de Deus então que esse leproso, ele consegue romper ali a multidão e se aproxima de Jesus. E Jesus então para, olha para ele e ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E diz a Bíblia Sagrada então, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor então olhou para ele e disse: quero ser limpo. E a palavra de Deus diz que no mesmo instante aquele leproso ficou purificado. E o que é que nós aprendemos com esta lição, irmãos? O Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Ele é um Deus que opera nas nossas vidas quando nós buscamos a sua presença. Aquele leproso, ele se esforçou para estar na presença do Senhor. Enfrentou grandes multidões, enfrentou ali o sacrifício de poder chegar até perto do Senhor Jesus. E quando ele chegou perto do Senhor Jesus, ele disse para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. E a palavra de Deus vai dizer que no mesmo instante aquele milagre aconteceu. A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, nesta passagem, é que o milagre acontece quando nós focamos no milagre. Aquele leproso, ele colocou no coração dele, na alma dele, o desejo de ser curado. E ele então focou no desejo de ser curado e foi em busca da cura dele. Foi atrás de Jesus porque sabia que Jesus curava, Jesus mudava história, Jesus mudava quadro, Jesus mudava a situação. E diz a Bíblia Sagrada que ele ficou curado porque ele focou ali no seu milagre. Não é diferente comigo e com você. Nós precisamos focar naquilo que desejamos, aquilo que almeja o nosso coração, aquilo que almeja a nossa alma. Aquele leproso havia um desejo muito grande dele ser uma pessoa normal, uma pessoa purificada, uma pessoa que pudesse andar por tudo quanto é lugar sem que ninguém lhe incomodasse. E quando nós focamos no nosso milagre e entregamos ele na mão do Senhor, o milagre acontece. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, 46, todo mundo conhece a história do cego de Jericó, que diz a palavra de Deus que Jesus também entrando em Jericó ali, operou vários milagres. E diz então a palavra que quando Jesus vai saindo ali de Jericó, havia um cego, um mendigo ali no meio do caminho. E aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por muitas vezes, muitas pessoas disseram para ele: rapaz, não chama o mestre não, ele não vai parar, ele não vai te ouvir. E aquele homem continuava insistindo a chamar Jesus.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz então que o Senhor parou, mandou chamar aquele cego, perguntou: o que queres que eu te faça? E aquilo que almejava o coração daquele cego, ele expressou para Jesus: Senhor, eu quero ver. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor diz: seja feito conforme a tua vontade, segundo a tua fé. E aquele cego, no mesmo instante, ele viu. Ele teve visão. Por quê, irmãos? Porque ele focou naquilo que almejava o coração dele. Ele focou no desejo da sua alma. Ele podia pedir um carro, ele podia pedir um terreno, ele podia pedir uma casa, mas ele disse: não, eu quero enxergar, eu quero ver. E quando nós focamos no nosso milagre e entregamos na mão do Senhor, Ele é fiel e poderoso para realizar o que almeja o nosso coração. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é não perdermos as oportunidades, não ficarmos dispersos. Aquele leproso, ele foi atrás de Jesus, ele sabia que Jesus estava passando por ali. Ele sabia que Jesus tinha saído de ensinamento do Monte das Oliveiras, tinha ensinado ali os discípulos, e ele estava ali só esperando a oportunidade de se aproximar do Senhor Jesus. Lá em João, no capítulo 5, a Bíblia fala de um paralítico que foi curado no tanque de Betesda. Diz a palavra de Deus que aquele paralítico já havia 38 anos que estava acamado, mas ele nunca tinha tido oportunidade de se aproximar de Jesus. E um dia Jesus vai passando por ali, que vai passar Maria. Diz a palavra de Deus então que o Senhor viu aquele homem no leito e perguntou para ele por que ele não era curado, o que estava faltando. Esse é, Senhor, quando eu estou aqui, que a água balança aí para me ir, e eu me apronto para me ir, mas muita gente passa na minha frente. Mas ele não sabia que Jesus estava ali. E o Senhor Jesus perguntou: tu queres ser curado? Ele disse: quero. Era o desejo da alma dele, era o desejo do coração dele, era a oportunidade dele ser curado naquele momento. E a Bíblia diz que o Senhor disse: toma o teu leito, te levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele tomou posse, abraçou aquilo ali, tomou posse da cura. É isso que eu e você precisamos, tomar posse das oportunidades que o Senhor Jesus nos dá para nos curar, para nos abençoar, para tirar de situações difíceis, para tirar você de sufocos, para tirar você de multidões, para tirar você da tristeza, da aflição. Então não perca a oportunidade. O Senhor Jesus, Ele está às portas para alcançar a minha vida e a sua vida. E a terceira lição que eu entendo é que nós devemos ser dependentes do Senhor para nós alcançarmos o milagre. Aquele leproso disse: olha, Senhor Jesus, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. Se tu quiseres. Aquele leproso está dizendo: olha, Senhor, faz segundo a tua vontade. Ser dependente do Senhor é estar na vontade dele, é deixar ele conduzir a nossa vida, é dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, me conduz, toma a frente. Quando ele falou isso para Jesus, Jesus maravilhou-se. Jesus achou aquilo coisa, nem Israel ele nunca viu aquilo. Se tu quiseres, Jesus, tu pode tornar-me limpo. Aí o Senhor olhou para ele e disse: eu quero ser limpo. Hoje eu digo para você, o que você quiser, você pode alcançar da mão do Senhor. Qual o milagre que está necessitando a tua alma, o teu coração? Qual o milagre que está afligindo, que você está precisando, que está te incomodando? Diga para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Se tu quiseres, Pai, tu pode mudar minha história. Se tu quiseres, tu pode mudar minha situação. Se tu quiseres, tu pode mudar o quadro da minha vida.
Se tu quiseres, tu pode tirar esse filho das drogas. Se tu quiseres, tu pode libertar esse marido. Se tu quiseres, tu pode operar no meu ministério. Se tu quiseres, tu pode me curar. Se tu quiseres, tu pode curar o meu parente, o meu filho, a minha esposa, meu esposo, se tu quiseres. E o Senhor vai então bradar em teu favor e vai te dar grandes vitórias. Amém? Deus abençoe a você. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe este vídeo. Dá um like em nome do Senhor Jesus.